Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Antes de partir da colônia e começar efetivamente os trabalhos, a equipe do André, que estava sob a responsabilidade do irmão Jerônimo, ainda tinha um compromisso importante, que inclusive era um costume do Jerônimo fazer isso sempre antes de partir para um trabalho como esse, essa jornada de assistência na crosta da terra. Eles iriam ouvir um mentor de outra esfera bem mais elevada num local chamado Santuário da Bênção, que inclusive é o que dá título ao capítulo, e é importante dizer que era um local preparado para esse tipo de manifestação, e eu digo manifestação porque, sendo um mentor de uma esfera mais elevada, não tinha o perispírito da mesma forma que aqueles que estavam ali na colônia nosso-lar tinha, e por isso ele iria se materializar ali, e por isso a importância do ambiente todo preparado para isso. O recado dessa entidade superior a gente vai conhecer no próximo capítulo. Nesse capítulo, além de entender um pouquinho sobre as regras da instituição, que é mais uma oportunidade de a gente entender quão organizados são os locais no mundo espiritual, locais que buscam a elevação, assim como vamos acompanhar uma conversa sobre os problemas da mente, particularmente sobre a loucura, importantíssima. A gente vai acompanhar uma conversa entre o André e uma pessoa que é de uma das equipes que foi também até esse Santuário da Bênção, e temos muito a aprender. Começando então por entender as regras do local, o André comenta que a casa não recebia mais que 20 expedicionários por vez, um número bem limitado, que naquele dia essas 20 pessoas eram divididas em três grupos. Tinha o grupo do André, que como a gente já sabe, vai para a Terra na tarefa de auxiliar em desencarnações. Tinha o grupo coordenado pela irmã Semprônia, que se consagraria ao amparo dos asilos de crianças desprotegidas. E, por fim, o grupo coordenado por Nicanor, que ia colaborar em tarefas de assistência aos loucos de um antigo hospício. Quem recebe eles é o diretor da instituição, o instrutor Cornélio, e começa palestrando com eles, explicando que essas regras que a instituição tem foram pensadas buscando maior aproveitamento de tempo e oportunidade. Então, buscando que o local funcionasse com eficiência. Uma das decisões era separar o tipo de grupo que era recebido em cada dia. Então, no dia que eles recebiam grupos que iam para ações na crosta, eles não recebiam grupos que atuavam com desencarnados. E até mesmo os grupos que atuavam com desencarnados separavam entre regiões purgatoriais e regiões mais profundas, ditas aqui como tenebrosas. Aí ele fala assim: há que ordenar palavras e selecioná-las, criando-se campo favorável aos nossos propósitos de serviço. E assim eles podiam aproveitar melhor a palavra desses espíritos superiores, que obviamente não tem tempo a perder, então assim, é um privilégio enorme ter a oportunidade de ter essas comunicações lá naquele local, e eles não podiam desrespeitar o tempo desses espíritos mais evoluídos que têm muitas obrigações. Lembrando que a gente tem aprendido nos livros do André Luiz que quanto mais a gente evolui, muito mais a gente trabalha. Então, realmente eles são muito ocupados. Desocupado é só espírito inferior mesmo, que espírito que está ainda na preguiça. E aí, ele começa a falar e ressalta ainda mais a importância do cuidado com o tempo, com as palavras e as conversações. Puxão de orelha profundo para a gente, como sempre, todo capítulo tem um puxãozinho de orelha. Diz assim: é lamentável se dê tão escassa atenção na crosta da terra ao poder do verbo, a palavra, atualmente tão desmoralizado entre os homens. E diz ele que tem notícias de que nas mais respeitáveis instituições, metade do tempo é perdido, desperdiçado, com conversações ociosas e inoportunas. Isso que ele fala nas mais respeitáveis instituições. E a gente não se dá conta de que quando a gente fala, né, o nosso verbo, diz ele, está criando imagens vivas, lembrando, não só nossa fala, as nossas ações, como os nossos pensamentos, tem cor, cheiro, vibração. Aí ele está falando, o nosso verbo está criando imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem, segundo a intenção que essas palavras têm. Essas formas que a gente produz naturalmente vivem e proliferam, são formas vivas. E considerando-se padrão aqui da Terra, inferioridade dos nossos desejos, das nossas aspirações, semelhantes criações temporárias não se destinam senão a serviços destruidores através de atritos formidáveis, se bem que invisíveis. Estamos, quando a gente fica reclamando, quando a gente fica falando mal de outras pessoas, conversações inúteis, perdendo o nosso tempo e ainda por cima
sujando o fluido cósmico, porque a gente está produzindo veneno para nós mesmos, porque a gente está intoxicando o ambiente no qual nós convivemos. Lembrar que isso é particularmente importante dentro dos nossos próprios lares, nos nossos ambientes de trabalho, onde é tão desafiador manter o aspecto positivo das coisas, o bom relacionamento com os nossos colegas. Então, é muito importante, como eu gosto, né? Os comentários aqui são voltados para a nossa prática direta no dia a dia, então que a gente possa tirar essa essência para, mais uma vez, tomar cuidado com a nossa fala também. Continua ele, o diretor da instituição. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. De novo, está falando de sintonia e de atração. E por isso eles têm uma outra regra na instituição. Trouxeram instruções de mais alto para suprimir naquele local todos os comentários que têm a ver, que, na verdade, que são contrários às bênçãos divinas. Nenhuma conversação que não é construtiva é aceitada naquele lugar. E aí, por isso que eles conseguem manter esse instituto com alto padrão vibratório e receber essas entidades mais elevadas. Como é que eles fizeram essa implementação ali? No começo, as pessoas, diz ele, traziam a forma de agir da terra, procuravam esse lugar, esse santuário, sem nenhuma preparação íntima. Palavras dele. Devotos procurando templos como negociantes buscam mercados, porque a gente quer negociar com Deus, né? A gente vem com as nossas mesquinharias e acha que Deus, que a espiritualidade está sujeito às nossas limitações, às nossas mesquinhezes aqui da Terra. Nem sei se existe essa palavra mesquinhezes, esse plural. Só que, como é que eles fizeram? Eles passaram alguns dias explicando a ideia, esclarecendo sobre a importância das palavras, da conduta, desde o pensamento, e depois eles passaram a corrigir os que não cumpriam. Como? Eles instalaram registros vibratórios no local. Aí diz ele, assinalando a natureza das palavras em movimento. Olha que coisa. As pessoas pensavam, conversavam, e dava para ver ou era sinalizado de alguma forma que esse pensamento ou essa palavra não estava coerente. Aí diz ele, foi muito fácil, então, identificar os infratores e não deixar que eles entrassem nas câmaras de iluminação onde eles realizam as nossas preces. Interessante, imagina se aqui na Terra tivesse esses registros vibratórios. Que loucura, porque muito poucas pessoas têm a real sensibilidade de o tipo de vibração que cada ambiente tem. Imagina se a maioria de nós tivesse essa percepção, como seriam diferentes as nossas condutas. Bom, e aí, por que ele também deixa bem claro sobre isso, sobre essas regras da instituição e a importância da conversação? Porque os grupos ali, as 20 pessoas que estão ali, vão ter quase uma hora antes desse evento acontecer, por isso que eu falei que é no próximo capítulo que a gente vai acompanhar essa manifestação do espírito superior. E aí eles têm uma oportunidade de estabelecer conversações amigas. E aí ele explica. Olha a importância do planejamento no mundo espiritual, por isso que eu destaquei essa parte. Eles vão ter a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica, conforme notificação recebida há vários dias, e, considerando o respeito que você tem que ter a eles, eles não vão chamar, né, fazer essa invocação nem antes nem depois do horário estabelecido. Tudo feito na hora, muito bem planejado, respeitando os horários dos outros, principalmente de quem é mais elevado. E aí, por isso, eles tiveram essa oportunidade de estabelecer essa conversação, que eu falei que é o ponto alto do capítulo, o aprendizado que vamos ter sobre a loucura, particularmente, sobre os desequilíbrios da mente. E aí, como é que começou essa conversa? Eles se distribuíram em grupinhos para conversar, e o André pediu ao padre Hipólito que apresentasse, que ele fosse apresentado ao assistente Barcelos, que era do grupo daqueles que iam no hospício atender a uma situação de loucos na Terra, né? E o André descreve que ele tinha sido professor e que se interessava carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Então, ele começa a conversa contando que era a primeira vez que ele estava indo como assistente, né, como a gente já sabe, nas outras vezes ele foi como observador, e o André puxou o rumo da conversa conforme ele queria. Ele fala assim, seguindo expedições de socorro como aprendiz, eu tive a oportunidade de visitar por mais de uma vez 2 antigos e grandes sanatórios de alienados do nosso país, e vi de perto a extensão dos serviços reservados aos servos de boa vontade nessas casas de purificação e dor. As atividades de enfermagem aí são, a meu ver, das mais meritórias. E o Barcelos começa a sua aula, a aula que ele vai dar para a gente, falando: a loucura é um campo doloroso de redenção humana.
Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual. Ele não fala quais são, e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos noutra parte tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. Com os trabalhos que ele exerceu já nesse sentido, diz ele que aprendeu que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Ele está falando que quase sempre os desequilíbrios da mente começam com desequilíbrios da alma. E esse é um conhecimento agregado a nós pelo Espiritismo, que abre o campo de conhecimento da psicologia, da psiquiatria. Vamos ver um pouquinho mais disso. Ele acrescenta assim: e não tem gente suficientemente treinada para socorrer de forma eficaz esses que ele diz, encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas, destacando bem claramente como os distúrbios psiquiátricos, via de regra, na maior parte dos casos, têm uma relação direta com a obsessão. Inclusive, tem bastante exemplo disso na própria literatura espírita, né, contados nos livros. Importante ressaltar que a gente está falando aqui de um livro que foi publicado em 1946. Se a gente pensar como exemplo no hospício que tinha em Barbacena, em Minas Gerais, ele fechou as portas na década de 80. Tudo bem que lá foi um caso bem extremo, dentre os conhecidos e descobertos aqui no nosso país, mas a gente sabe que a forma como eram tratados os doentes da mente, inclusive os médiums, era muito baseado em eletrochoque. Isso já foi muito utilizado também como tortura, mas aqui estamos falando bastante no caso de tratamento médico, em que as pessoas acreditavam que esse era o jeito de reequilibrar a mente. Pelo que eu dei uma pesquisada, isso inclusive ainda existe, mas numa forma muito mais limitada. Hoje é tratado como eletroconvulsoterapia, usada de forma bem mais cautelosa quando a medicação não faz efeito, particularmente contra depressão grave. Importante dizer que eu não tenho conhecimento do assunto do ponto de vista médico, também não tenho relação com a área da saúde no quesito de psicologia, psiquiatria. Eu, portanto, não posso julgar esse tipo de prática. Até porque entendo que nesses casos, nos dias de hoje, o próprio paciente tem o seu consentimento para esse tipo de tratamento, mas o que eu vou conversar aqui é do ponto de vista espírita. E, como eu falei, o espiritismo agrega para a gente a um ponto que nos abre um leque que nos faz pensar nas causas, na origem desses desequilíbrios e tantas oportunidades de tratamento, principalmente de renovação interna que se pode ter, como esse Barcelos vai destacar aqui, principalmente no começo, antes que isso se amplifique e antes que afete tantas vidas como afeta ainda hoje no nosso século. E aí ele continua explicando assim: nos casos de perseguição sistemática de entidades vingativas e cruéis, no plano inacessível às percepções do homem vulgar, está falando das obsessões obstinadas, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo ou remoto através de pesados compromissos. Ele está dizendo que a origem dessas obsessões pode começar na nossa própria encarnação, com a nossa imprevidência, com o tipo de local, pessoas, ações que a gente sintoniza, ou já vem de um pretérito de encarnações anteriores, que pode ter sido a nossa encarnação anterior, ou pode vir de tempos mais remotos. Diz ele, se os psiquiatras modernos penetrassem os segredos de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos antes de qualquer recurso à hormonoterapia e à eletricidade. O André comenta que já estudou alguns desses casos. Ele diz assim: examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão que me impressionaram pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. E a gente também vê isso na literatura espírita, de forma que às vezes você não pode nem mesmo interromper essa conexão, porque senão o encarnado desencarna. Continua ele, o Barcelos agora comentando. É a terrível história viva dos crimes cometidos em movimentação permanente. Lembrando que tudo que a gente faz, e é importante que a gente tenha consciência disso, estudando as obras do André Luiz, tudo que a gente faz fica impregnado no nosso perispírito. O que a gente o Haroldo fala isso
numa palestra, se a gente comete um crime, isso fica impregnado na gente e é como se a gente exalasse assassínio. Isso fica impregnado em nós, mesmo que não conscientemente e mesmo que não perceptível para as outras pessoas. Continua Barcelos. Os cúmplices e personagens desses dramas silenciosos e muita vez ignorado por outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus em face das sinistras consequências com que se defrontam além-túmulo. A gente comete crimes, estamos ainda encarnados, só que os nossos parceiros desses crimes desencarnam, se deparam com a doideira que é as regiões de sofrimento e voltam para sintonizar de novo com esses seus comparsas, que inclusive às vezes aprenderam juntos a cometer esses crimes, ou foram até ensinados por eles. Continua ele. Agarram-se instintivamente à organização magnética dos companheiros encarnados ainda na crosta, viciando-lhes os centros de força, relaxando-lhes os nervos e abreviando o processo de extinção do tônus vital, sugando a vitalidade, o tempo de vida que essas pessoas vieram para ter, porque tem sede das mesmas companhias junto às quais se lançaram em pleno abismo. Como eu falei, às vezes aprenderam juntos, às vezes foram ensinados. Então veja que qualquer que seja o nosso começo de sintonia com ideias inferiores, já vem uma legião para nos acompanhar. Ainda por cima, essa legião é acrescida dos nossos próprios companheiros que vão primeiro que a gente. Exibem quase sempre, diz ele, exibem sempre, na verdade, quadros tristes e escuros, onde se destaca a piedade de muitas almas redimidas que tornam do alto incompassivos gestos de intercessão e socorro urgente. Então, não tenhamos dúvida de que somos sempre auxiliados, a espiritualidade está sempre ativa, cuidando dos casos, cuidando dos nossos casos, particularmente quando a gente abre o coração para isso. Muitas vezes é intercessão de planos bem mais altos, queridos ao nosso coração, que tentam abrir os nossos olhos. Aí ele comenta nesse momento do capítulo que o que ele viu de perto como recurso enquanto ele estava encarnado. O Barcelos, ele fala assim, faminto de novas informações referentes ao psiquismo da personalidade humana, examinei atento a doutrina de Freud e encontrei na psicanálise um mundo novo. Todavia, por mais que eu estudasse a prodigiosa coleção dos efeitos, jamais alcancei a tranquilidade completa na investigação das causas nos círculos dos fenômenos em exame. Lembrando que a psicologia freudiana não considera as vidas anteriores, né? É do feto para frente. Aí ele vai complementar. É fato que o nosso subconsciente é um porão dilatado, né? Vem as nossas tendências, as nossas lembranças. No entanto, é muito além do tempo limitado de uma encarnação, do tempo que a gente veste um corpo físico. Representa estratificação de todas as lutas com as aquisições mentais e emotivas que lhes foram consequentes depois da utilização de vários corpos. São experiências que a gente colhe em muitas encarnações. Completa ele. Faltam, pois, as teorias de Freud e seus continuadores, a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos. Como eu falei, não sou da área da psicologia também, mas pelo que eu sei, a doutrina de Jung, né, a teoria junguiana é a que mais se aproxima da psicologia espírita, às vezes referida com esse nome. Para quem gosta desse assunto, não pode deixar de consultar as obras de Joana de Ângeles, né? Tem uma série de livros chamada Série Psicológica de Joana de Ângeles, é um estudo que vale muito a pena e que abre a mente, principalmente para quem é da área da saúde, agrega de uma forma que o Barcelos vai ainda destacar mais aqui na fala dele. E ele continua repetindo. O início desses efeitos raramente se verifica no campo biológico vulgar, o início. Quase sempre é no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral. Sempre deficiências morais, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Aí ele vai citar alguns exemplos aqui. Psicoses do sexo, tendências inatas à delinquência, tão bem estudadas por Lombroso, os desejos extravagantes, a excentricidade, muitas vezes lamentável e perigosa, representam modalidades do patrimônio espiritual dos enfermos. Patrimônio espiritual, vem colhido aí em muitas existências. Patrimônio, diz ele, que ressurge de muito longe em virtude da ignorância
ou do relaxamento voluntário da personalidade em círculos desarmônicos. Então, é um ponto importante. Dá-nos a entender, e ele está chamando atenção para isso, que ele não está falando que não tem jeito. Ainda que a gente venha com essas tendências, podemos desde já direcionar os nossos impulsos, principalmente desde crianças. Por isso, tão importante é crescer uma criança na evangelização, crescer com um direcionamento voltado para a espiritualidade, se dentro dos parâmetros espíritas que mostram que nós não somos só essa carne, melhor ainda, e isso é a educação do espírito. Evita, inclusive, esses desequilíbrios da mente. E o André dá um rumo para a conversa agora, lembrando das suas experiências enquanto encarnado. Ele comenta que, muitas vezes, apesar dele não ser dessa área, dele não ter esse conhecimento do contexto da medicina, ele foi procurado por muitos amigos, diz ele, atacados de estranhas e desconhecidas enfermidades. Eram maníacos, histéricos, esquizofrênicos de vários tipos, em cujo cérebro ainda tinha a luz do raciocínio para meter a cara em livros científicos. Só que, diz ele, haviam devorado ensinamentos de Freud. Entretanto, se as teorias eram valiosas pelos elementos de análise, não ofereciam socorro algum, substancial e efetivo ao doente. Eles descobriam a ferida sem trazer um bálsamo curativo. Continua ele. As explicações de Barcelos, por isso mesmo, se aproveitadas por médicos cristãos na crosta planetária, poderiam completar o trabalho de benemerência que a tese freudiana trouxera aos círculos acadêmicos. O Barcelos continua a conversação, explicando agora o seu campo de atuação. Lembrando que eles vão em grupo com atividade voltada para o hospício, ele vai falar um pouquinho do trabalho que ele faz. Ele fala, meu esforço maior ultimamente desdobra-se na região inspiracional de médicos humanitários, para que os candidatos involuntários à perturbação sejam auxiliados a tempo, porque depois de verificada a loucura propriamente dita, na maioria dos casos, terminou o processo de desarmonia psíquica. Fica difícil a recuperação completa, mesmo ele citando aqui, explicitando que ainda assim existe toda uma batalha para restabelecer a maior quantidade de espíritos possível, né? Que já em que a loucura já está instalada. Usar essas palavras. Diz ele, antes do desequilíbrio completo, houve enorme período em que o socorro do psiquiatra poderia ter sido providencial e eficiente. Não será, portanto, um grande trabalho se a gente orientar indiretamente o médico bem-intencionado. Lembrando, médicos bem-intencionados, na verdade, qualquer um de nós, em qualquer profissão que a gente exerça, em qualquer ação da sociedade, ou andando na rua, ou dirigindo, se estivermos bem-intencionados, tenhamos a certeza, seremos sempre bem inspirados. Aí ele pergunta, não será um grande trabalho orientar indiretamente esses médicos bem-intencionados para que eles auxiliem o provável alienado a tempo, empregando a palavra confortadora e o carinho restaurador? Ele comenta, temos na esfera de aperfeiçoamento terrestre 5 classes de psicoses, é uma divisão dele aqui. Mania das perseguições e o delírio de grandezas, os desequilíbrios e fraquezas de ordem moral, a histeria e a mitomania, os ataques melancólicos e as fobias e crises de angústia. Esta, a definição científica dos nossos amigos encarnados, que só possuem o recurso de diagnosticar e analisar as minudências anatômicas, que olha para o corpo, examina o corpo, vê os efeitos do corpo e não pensa nas consequências, nas origens da alma. Tá, isso é para os que olham então só o corpo físico, só que ele diz, precisa de algo mais. As noções reencarnacionistas, particularmente aqui falando do espiritismo, renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não só as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, reforma interior, mas também lhe fornecendo remédio eficiente e salutar, o consolo que o espiritismo traz, o consolo imediato que o espiritismo traz. Falta desse modo, infelizmente, aos nossos companheiros de humanidade, o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Ele diz, então, que falta para nós, como humanidade, enquanto encarnados, entender que nós não somos daqui, que nós temos todo um passado,
que nós trazemos, inclusive, débitos para com a lei divina, que precisam ser resgatados e que, principalmente, o nosso direcionamento, as nossas ações, os nossos pensamentos criam uma sintonia que podem nos ligar novamente a essas experiências pretéritas ou romper os laços e nos dar uma outra oportunidade de recomeçar efetivamente, como é a proposta das nossas reencarnações. E aí depois o Barcelos vai também destacar um outro tipo de obsessão, que faz parte do trabalho dele, obsessão entre encarnados. Ele diz para o André assim: você examinou alguns casos de obsessão entre agentes invisíveis e pacientes encarnados, desencarnados para encarnados, impressionando-se com a imantação mental entre eles, com a conexão fortíssima. Só que agora pisamos em outro solo. Precisamos esclarecer os homens perante os seus próprios companheiros de plano evolutivo. No círculo das recordações imprecisas, que a gente não se lembra precisamente do passado, que se traduzem por simpatia e antipatia, vemos a paisagem das obsessões transferidas ao campo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, essa percepção que a gente tem, essa intuição que a gente tem, que infelizmente muitas vezes é dito assim: meu santo não bateu. Os homens e as mulheres, jungidos uns aos outros pelos laços de consanguinidade ou de compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Saibamos, antipatias e simpatias, usualmente, muito frequentemente, não têm origem nessa encarnação. Que a gente use bastante desse conhecimento, principalmente do nosso recurso da prece, para entender isso e abrir o nosso coração, principalmente quando a gente não se lembra de quais laços nos unem do passado. Isso é importantíssimo. É a bênção do esquecimento para que a gente possa de verdade recomeçar. Diz ele, congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, mesmo que a gente tenha esse véu do esquecimento, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Atualmente, estou falando aqui da década de 50, né? Inclusive, isso me lembra algo que a gente estudou no livro Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, né? Um exemplo maravilhoso de reencarnação, em que o Segismundo vem para acertar suas contas, e quando se aproxima o momento, o pai quer sair fora. Sente aquela reaproximação da antipatia e esquece os compromissos assumidos, esquece que se comprometeu a receber o Segismundo como filho. Bom, continua ele, identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, ou seja, que as outras pessoas não percebem, e o espírito reencarnado, que adquire recordações, apesar de não precisas, não exatas, do próprio passado, candidata-se inelutavelmente à loucura. Nessa categoria, meus amigos, temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas. Ele está falando uma percentagem que cresce cada vez mais. Nos dias atuais, aí sim a gente pode ter a certeza disso, do quanto os desequilíbrios da mente crescem, que a gente possa investigar pensando, desequilíbrios da alma, como tratá-los. Diz ele, que a seu turno, falando dos psiquiatras e neurologistas, se conservam em posição oposta à verdade, muitas vezes, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Ele está falando da medicina materialista propriamente dita. Diz ele, esses em particular são os pacientes que interessam de mais perto meus estudos pessoais. São as vítimas anônimas da ignorância do mundo. Os infortunados absolutamente desentendidos que, de loucos incipientes, começando, prosseguem pouco a pouco a caminho do hospício ou do leito de enfermidades ignoradas, tão só porque lhes falta a água viva da compreensão e a luz mental que lhes revelem a estrada da paciência e da tolerância em favor da redenção própria. Ele finaliza dizendo que esses casos são inumeráveis e a conversação é interrompida porque soa uma campainha que convoca eles para se prepararem para a oração que vamos acompanhar no capítulo que vem.
que esse capítulo tem aberto muito a nossa mente com relação aos desequilíbrios psíquicos de todo tipo, a importância de a gente sempre investigar tudo que se manifesta aqui nessa encarnação, pensando que, primeiro, autorresponsabilização, nunca é culpa do outro, não vai jogar culpa no desencarnado, né? Não vai jogar a culpa na obsessão, porque a gente estudou isso anteriormente também no livro Missionários da Luz. Então, é necessária a modificação interna, é necessário buscar ajuda, algo que já é tão divulgado hoje, e que busquemos a ajuda médica, a psicologia, a psiquiatria, o neurologista está aí para isso, mas não deixemos de buscar o apoio espiritual, principalmente esse campo vasto de apoio, de suporte que o Espiritismo nos traz. Um abraço a todos e até a próxima semana.